Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, seja bem-vindo ao SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Meu nome é Priscila Bernardi, sou pediatra e geneticista, membro do Departamento Científico de Genética Médica na Sociedade Catarinense de Pediatria. E hoje vou abordar o tema triagem neonatal, bioquímica ou genética? Dicas para o pediatra. O objetivo dessa conversa é abordar a triagem neonatal em relação ao teste do pezinho e ao teste da bochechinha e as variáveis dentro de cada opção. Nós sabemos que a triagem neonatal é um importante instrumento para o diagnóstico e tratamento precoce de diversas doenças que são graves e que deixam sequelas importantes se não atendidas a tempo. Desde 2001, a triagem neonatal em Santa Catarina disponibiliza a análise de 6 doenças, que são elas: a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, as hemoglobinopatias, a deficiência de biotinidase, a hiperplasia adrenal e a fibrose cística. No entanto, ao longo dos anos, os testes bioquímicos foram ampliados para um enorme número de doenças possíveis de serem diagnosticadas pelo teste do pezinho, de modo que nos laboratórios privados há testes bem diversificados. Sem contar o teste da bochechinha, que surgiu como mais uma opção de triagem neonatal. Neste momento, existe a expectativa de que a triagem neonatal do Programa Nacional Brasileiro seja ampliado de forma escalonada para até 50 doenças, incluindo análise genética. Mas desde o anúncio desse projeto em 2021, pelo Ministério da Saúde, ainda não tivemos mudanças no teste do pezinho para além das 6 doenças que já conhecemos, com exceção de alguns estados brasileiros que fizeram suas próprias adições. Nós, pediatras, sabemos que o custo dos testes é o que limita o acesso do paciente a uma triagem neonatal mais ampla. Penso que aqui caberia a seguinte reflexão: será que triagens neonatais tão abrangentes são mesmo benéficas? Vejamos. A grande parte das doenças triadas são raras e muito raras. E quando se diz que são doenças tratáveis, não quer dizer que sejam passíveis de cura, e nem que o desfecho favorável estará garantido a todas as crianças, apesar do tratamento. No entanto, algumas doenças têm manifestações muito precoces e graves, para as quais a triagem neonatal pode agilizar o diagnóstico e definir manejos mais rapidamente. É o caso de doenças metabólicas agudas, como as acidemias orgânicas ou a tirosinemia, e doenças musculares, como a atrofia muscular espinhal e a doença de Pompe. Quero dizer que, nesses exemplos, à medida que o quadro do bebê se agrava com o passar dos dias e começa a levantar suspeitas, o teste do pezinho que está em andamento pode dar rapidez ao diagnóstico. Já uma doença de curso mais insidioso, como a homocistinúria, que tem boa resposta à dieta restrita em homocisteína, costuma ter um diagnóstico tardio, quando a criança já apresenta luxação de cristalino ocular, osteoporose e até trombose vascular. Aqui, neste caso, a descoberta pela triagem neonatal será ao acaso, mas trará importantes benefícios para a criança. No caso de alguns erros inatos da imunidade, um transplante de medula bem precoce pode ser indicado e mudar significativamente o prognóstico da criança. Ok, mas diante de tantas opções e doenças avaliadas, qual seria o melhor teste do pezinho que eu posso sugerir ao meu paciente quando os pais querem a maior proteção possível e podem pagar pelo teste? O primeiro ponto que o pediatra deve ter claro é que um teste do pezinho dito ampliado não necessariamente é um teste abrangente.
Dependendo do laboratório que realiza, o teste do pezinho ampliado pode significar, na verdade, uma triagem igual à do SUS, com as 6 doenças que nós conhecemos, com um adicional de pesquisa de toxoplasmose apenas. Em outro laboratório, no entanto, o teste considerado ampliado pode permitir o diagnóstico de aminoácido-patias e doenças bem complexas. Quero dizer que a triagem neonatal pode ter diferentes alcances, dependendo da análise que o pediatra seleciona. E o que pode variar entre os testes do pezinho? O que temos além do perfil da triagem do SUS? Cada laboratório pode customizar o teste, incluindo atividade de G6PD, dosagem de galactose total, análise qualitativa de aminoácidos, análise qualitativa de ácidos orgânicos e acilcarnitinas, e o pediatra pode ainda optar por perfis de testes que incluem pesquisa de doenças de acúmulo, como doença de Gaucher, mucopolissacaridoses ou ainda infecções congênitas. O teste do pezinho que contemple todos esses grupos de doenças seria considerado o teste bioquímico mais completo. E há ainda triagens que podem incluir, além destes exames que eu citei, a análise genética de surdez congênita, da atrofia muscular espinhal e de erros da imunidade. E alguns laboratórios oferecem a triagem simultânea, unindo o teste do pezinho e o teste da bochechinha. Quero dizer que o nome teste ampliado não significa ser de fato amplo. A denominação de cada teste e a sua abrangência pode variar muito entre os laboratórios brasileiros. Por isso, é fundamental que você, pediatra, conheça o perfil de análise realizado no laboratório que você indica. Claro que todas essas opções repercutem em custos bastante variados, com ou sem cobertura pelos planos de saúde. E o teste da bochechinha pode detectar o quê? O teste da bochechinha é uma análise genética exclusiva e avalia de 350, mais ou menos, a 500 doenças ditas tratáveis. Tem a vantagem de ser uma coleta de saliva e poder sugerir o diagnóstico de muitas outras doenças não avaliadas no teste do pezinho. Por outro lado, nem todas as doenças do teste do pezinho poderão ser suspeitadas aqui no teste da bochechinha. Hipotireoidismo e hiperplasia congênita adrenal não são facilmente detectados em testes genéticos. A deficiência da biotinidase é outro exemplo. É melhor avaliada pelo resultado da atividade enzimática do que pelas mutações genéticas encontradas. E um aspecto muito importante que o pediatra deve saber é que o teste genético pode trazer mutações de significado clínico ainda incerto, ou seja, a mutação detectada ainda não tem comprovação de patogenicidade, e isso gera ansiedade e sofrimento para os pais. Imaginem se o teste da bochechinha revelar uma mutação de significado incerto em um gene de surdez. Ainda que o exame auditivo seja normal nos primeiros meses de vida, vamos seguir com a dúvida se a surdez irá se manifestar. Restará a esta família manter a vigilância insistente da audição desta criança por anos, até que alguma atualização sobre aquela mutação seja descrita. Ambos os métodos, bioquímico e genético, têm vantagens e desvantagens. O teste do pezinho, além de precisar de amostra de sangue, traz mais risco de falsos positivos. A triagem genética é feita em saliva, é mais ampla, mas pode não detectar doenças comuns, como o hipotireoidismo, e quanto mais amplo o teste genético, maior a possibilidade de mutações de significado incerto. Se isso acontecer, se você estiver diante de um resultado de significado incerto, e você não tem experiência com o tema, busque ajuda de colegas que tenham experiência na doença em questão, antes de partir para testes complementares,
pois eles podem atrapalhar a interpretação do quadro. No caso dos resultados do teste da bochechinha, meu conselho é pedir sempre que possível apoio ao médico geneticista. Alguns laboratórios, inclusive, disponibilizam canais de apoio ao médico solicitante. E se você suspeita que seu paciente possa ter alguma síndrome, seja por baixa estatura, seja por atraso do desenvolvimento, presença de dismorfias faciais, não opte pelo teste da bochechinha. Apesar de ser um teste genético, não é o exame de escolha para o diagnóstico sindrômico. De forma resumida, o que vimos foi: temos triagens neonatais muito diversas, customizadas por cada laboratório. O nome ampliado, Master Plus, não significa o alcance de cada teste. Confira as opções do laboratório que você indica. O pediatra deve conhecer os alcances, os limites e o custo de cada opção e ajudar os pais na escolha dentro dos objetivos e das possibilidades financeiras deles. Prefira a triagem bioquímica ou a bioquímica com a genética. Não opte pela triagem genética isoladamente. Não utilize o teste da bochechinha para a investigação de síndromes genéticas. Busque o apoio de um médico geneticista. Espero ter contribuído de alguma forma com você, querido colega. Um grande abraço.